Olá, amigos do CRE, estamos mais uma vez reunidos com a espiritualidade para uma reflexão sobre a prece. Essa grande ligação que nós temos com a espiritualidade é a nossa grande inspiração, troca de energias que vem do nosso pensamento e passa pelo nosso coração. Como Jesus nos ensinou, naquela passagem tão bonita em que ele nos disse: quando orardes, entra no teu aposento e fecha a porta. E esse aposento é o nosso coração. Então, nós temos que pensar muito que a nossa prece deve ser do pensamento e do sentimento. E nós podemos e devemos fazer uma prece por nós mesmos para nos fortalecermos, nos equilibrarmos, ficarmos tranquilos para enfrentar a nossa caminhada. Mas podemos também fazer uma oração, fazer uma prece pelo próximo, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por qualquer pessoa que nós achemos que necessita das nossas vibrações. E o interessante é que quando fazemos uma prece pelo próximo, essa prece passa primeiramente por nós. E assim como todos os outros trabalhos fraternos, nós acabamos sendo beneficiados. E podemos também direcionar a nossa prece aos desencarnados, aos nossos queridos que já se foram. E essa prece chegará a eles como uma lembrança, como um estímulo na sua caminhada na outra dimensão. Então é muito importante também essa prece, nós não esquecermos dos desencarnados. Essa prece poderá também ser uma prece coletiva, quando várias pessoas se reúnem numa só sintonia. E como Jesus também falou, que essa prece ela tem uma força muito grande, não é? Desde que haja essa sintonia. Então são mais ou menos as formas, não é, que essa prece pode acontecer. Mas algo que é muito, muito importante é que a nossa prece ela seja feita com humildade, porque nós sabemos que nós sozinhos não vamos conseguir nada. Então é um momento em que nós humildemente nos colocamos em direção à espiritualidade maior, a Jesus, a Deus, sabendo que sem eles nós não conseguiríamos nada. Então, com simplicidade, com humildade, com palavras simples. É assim que nós devemos direcionar a nossa prece. E mais, ela deve sair de um coração puro, de um coração livre de ressentimentos e de mágoas, porque essas situações, elas deixam o nosso coração como que atrás de grades enferrujadas. E a nossa prece quase que nem sai. Mas é lógico que se às vezes nós estivermos numa condição dessa, nós podemos fazer uma prece, não é? Mas devemos ir pensando em atenuar esses sentimentos do nosso coração, não é? Procurar afastar, não é? De preferência, que o nosso coração fique mais leve. E nós podemos também e devemos, desde o momento em que nós acordamos, em que nós retomamos o nosso corpo físico, a nossa primeira prece deve ser um agradecimento. Agradecimento pela vida, pela nossa casa, pelo nosso agasalho, pelo nosso alimento, não é? Pela água. Nós já temos então inúmeros motivos para ficarmos alegres, não é? Porque nós temos motivos para agradecer. E esse agradecimento já nos fortalece.
Então já é o primeiro passo no nosso dia, não é? Na maneira que nós vamos enfrentar o nosso dia, que ele possa ser, em primeiro lugar, um grande obrigada à espiritualidade, a tudo que nós temos nessa encarnação. Né? E nós vamos também, de vez em quando, vai acontecer que a nossa prece, o nosso pedido, não vai ser atendido exatamente como nós esperamos. Porque Deus vê muito além dos nossos olhos. E muitas vezes, assim como os pais não podem atender a todos os pedidos dos seus filhos, o nosso Pai também não pode. Porque às vezes não é ainda o momento, ou não é do nosso merecimento. E Paulo nos ajuda muito nisso quando ele nos diz numa das suas cartas que nós podemos pedir tudo, mas nem tudo nos convém. Então isso é uma reflexão que nós devemos fazer, não é? Quando nós ficarmos frustrados e acharmos que Deus não ouviu a nossa prece, mas Ele ouviu perfeitamente. Não é? E aí nós até podemos nos perguntar, mas se Ele já sabe o que nós precisamos, Paulo já falou, não é, que nem tudo nos convém, será que então nós devemos pedir, nós precisamos fazer essa prece? E é o próprio Jesus que nos responde, porque já no final da sua passagem, ele disse para os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, e está dizendo para nós, até agora vocês não pediram nada, pedi e recebereis. Então vamos ver que a frase é muito clara, pedi e recebereis. E por que será que ele falou isso se ele já sabe o que nós precisamos? Porque é para nós nos organizarmos, porque nós é que não sabemos o que precisamos, não é? E no momento em que vamos fazer uma prece e que vamos pedir, nós precisamos parar, refletir, nos acalmar, não é? Para poder então colocar o nosso pedido. E também é o ajuda-te que o céu te ajudará, porque é uma ação, são duas ações, pedi e recebereis. Então, é um recado bem forte que ele nos dá, e mais forte ainda, quando ele nos diz, tudo o que pedires com fé, receberás. E aí a gente vê de novo o Paulo atuando aqui, porque Jesus diz, tudo o que pedires, mas Paulo esclarece, nem tudo nos convém, não é? A gente vai tendo vários motivos para refletir aí, não é? Que realmente é o exercício do nosso livre-arbítrio. Porque o que é tudo? É tudo. Então vamos pensar bem, porque nós corremos o grande risco de receber. E às vezes nós não pensamos bem, não é? Amanhã a gente já não tem certeza, depois da manhã a gente já esquece aquele pedido, mas o pedido já foi direcionado. Então vamos pensar bem, usar bem o nosso livre-arbítrio para encaminhar um pedido assim, que saia do nosso coração, mas que saia bem refletido. E depois de encaminhar o nosso pedido, aí vem a paciência, não é? Porque às vezes vai demorar. Às vezes esse tempo até o recebimento é o tempo de Deus, é o tempo de nós amadurecermos, de nós evoluirmos, de nós irmos cultivando essa paciência, essa sabedoria de vida. E nós vamos ficar atentos aos sinais. Porque às vezes os sinais estão aí na nossa vida e a gente acha que Deus esqueceu de nós. Mas nós podemos ver um sinal, nós estamos com saúde, os nossos filhos estão encaminhados, nós temos a nossa casa, o nosso alimento, os nossos medicamentos, mas achamos que Deus esqueceu de nós, o que não é verdade, né? Tudo é um preparo. Então, esse é um caminho, a prece é um bálsamo na nossa vida, não é? Que vai nos ajudar a enfrentar as situações difíceis, a solidão, não é? O desânimo, o desespero diante das situações da nossa caminhada. Não é? Então, a prece é essa luz na nossa vida.
Tem aquela passagem bonita que Jesus nos diz que brilhe a vossa luz. E a nossa luz pode brilhar através da nossa prece, não é? Que vai nos elevar, que vai nos acalmar, que vai realmente nos direcionar na vida. E nós vamos, não é? Terminando, dizendo do fundo do coração: Pai, nós te direcionamos humildemente uma prece, pedindo que a nossa caminhada seja tranquila, seja protegida e que nós tenhamos, principalmente nesse momento, saúde física, emocional, mental e espiritual. E muito consolo e muita esperança. E que assim seja, graças a Deus.